dia. Hoje é 3 de junho, quarta-feira. Agora são 10 horas e 49 minutos. Estamos ao vivo pelo Facebook, pela TV Câmara de Rio Preto, pela Rádio Educativa FM e também pelo canal do YouTube da Prefeitura de Rio Preto. A live de hoje conta com a presença do secretário de Saúde, Aldenis Borim, e também com a gerente da Vigilância Sanitária, Miriam Volk. Com a palavra, para atualizar a situação em Rio Preto, o secretário Aldenis Borim. Bom dia, secretário. Bom dia a todos. Nós estamos então aqui para dar as últimas informações sobre a pandemia do coronavírus. Primeiro slide, por favor. Bom, quanto aos números, hoje nós temos 8.850 pacientes em estado gripal. Desses, 65% tiveram coletas realizadas, que corresponde a 5.770 pacientes. 5.009 foram negativos, 761 foram positivos. Nós continuamos com 23 óbitos, tivemos 319 pacientes recuperados, 165 profissionais de saúde acometidos, que corresponde a 22%, e síndrome respiratória aguda 132. O coeficiente de incidência hoje se encontra de 165 casos para cada 100 mil habitantes. Bom, entre os casos confirmados, essa é a nossa curva do que vem acontecendo em Rio Preto desde o primeiro caso, lá no dia 12. Nós tivemos 50, depois, em torno do dia 23, por aí, nós tivemos 100 casos, depois, em 8 dias, nós dobramos para 200, depois, em 8 dias, para 400. Depois, houve uma diminuição, né, do ritmo que vinha ocorrendo. Vocês se lembram que houve um fechamento maior e foi para 500 casos e atualmente nós estamos com 709 casos no dia 31/6. Hoje, 761. Próximo. Esses são os óbitos que ocorreram em Rio Preto, que são no total de 23. Vocês notam que esses óbitos, no início, eles eram espaçados. E agora, a partir do dia 14 de maio, eles começaram a ocorrer com maior incidência. Vocês veem que cada vez mais essa curva, esse número de casos vai se apertando. Próximo. Bom, nós tivemos 744 síndromes respiratórias notificadas, 106 permanecem internados, desses 106, 73 em enfermarias e 33 em UTIs. Próximo. Olha, isso aí é uma para que todo mundo entenda, foram retirados de várias fontes. O que aconteceu na cidade na segunda e na terça-feira, depois que ocorreu uma leve, deveria ter sido uma leve abertura, mas que solicitamos que todo mundo ficasse em casa, que só saísse para necessidades e que protegessem sua família, que não saísse todos de uma vez só. E o que nós vimos foi isso aí. No calçadão, no centro da cidade, um movimento descontrolado de pessoas, ninguém mantendo o distanciamento necessário. Próximo. Aqui mostra outros locais que vocês veem que isso aí é uma fonte de transmissão inesgotável. Se uma pessoa dessa ou duas estiverem contaminadas, olha quantas pessoas ela vai contaminar ao mesmo tempo. E essas pessoas vão contaminar, no mínimo, se acabar esse tumulto aí, ela vai contaminar no mínimo mais 3 durante o período de contaminação. Só aí uma pessoa não vai contaminar 3 pessoas, ela vai contaminar várias pessoas, dezenas talvez. O próximo.
Aí também para mostrar, mais uma vez, movimento também de carros, movimento de pessoas que ocorreu na cidade, dentro principalmente no centro da cidade, o próximo. Aí a gente vê, tanto na anterior como agora, a gente vê algumas pessoas sem máscaras, inclusive. Próximo, isso é dentro do shopping Cidade Norte. Esse é o Plaza Shopping, à esquerda e à direita, Shopping Azul. Ou seja, mesmo dentro desses locais, nós vimos que mesmo que se houver o controle de pessoas na entrada, lá dentro as pessoas têm que se cuidar. Não pode ficar aglomerando depois que adentre um edifício que é permitido entrar. Próximo. Aí mais alguns detalhes. Próximo. Bom, pessoal, nós fizemos uma revisão do nosso plano, porque o nosso plano foi tido como fase 2, na fase laranja, pelo Estado de São Paulo, mas, olhando nossos casos, eu não diria que são assustadores, mas eles são extremamente preocupantes. Olha, a partir daí, desses dados, mais o Plano São Paulo, nós resolvemos colocar o nosso plano adaptado ao Plano São Paulo. Olha o que aconteceu nesses dias. Nós tivemos 58 casos em 2 dias. Tivemos 12 óbitos em 15 dias. Um aumento de 16 internações por dia, comparado a 18 dias atrás. São 16 novas internações, pessoal, por dia. Nós tivemos um aumento assustador, que para a gente é muito, muito elevado. Uma positividade das amostras de 24%. Ou seja, cada 4 pacientes testados hoje, sintomáticos, eles apresentam Covid. Vocês se lembram que essa faixa girava em 1, 2, 3%. Nós estamos com 24%. E além dessa aglomeração que ocorreu nesses 2 dias, o comitê entendeu que ele tem que tomar providências. Ele tem que tomar providências porque, se caso as pessoas não estão se cuidando, cabe a nós impormos regras para que isso aconteça. Nós não podemos, o comitê, ter, no final das contas, se omitido do que vem acontecendo com a população. Nós não podemos pôr nas nossas contas os óbitos, as mortes que poderão acontecer sem que a gente tome atitudes sérias, baseadas em critérios científicos, baseadas nessas evidências que nós estamos vendo. Nós não podemos fazer isso. Nós não devemos, nós estamos ali justamente para fazer isso. Então, o que foi feito a partir desse final de semana? Foi o estudo detalhado do que a gente poderia, dentro do Plano São Paulo, flexibilizar e como flexibilizar. Nós colocamos o seguinte: primeiro foi a adequação do Plano São Paulo, que era diferente do nosso plano. Ele tinha algumas nuances que não cabiam no nosso plano. Tá? Nós tínhamos algumas coisas que nós eram mais flexíveis. Na época que nós estávamos bem fechadinhos, chegamos a 23%, mas em média, vocês se lembram que eu sempre falava na live, 33%, 35%. Segunda e terça, bateu 65%. Dobrou. Segunda e terça, dobrou o número de passageiros no transporte público. Obviamente, isso levou a aglomerações. Então, por isso foi feita essa divisão de horários, que depois a Miriam vai explicar com mais detalhes. Outra atitude do comitê é que, aos sábados, não funcionará o comércio, só funcionará o que for essencial.
Então, o comércio não funcionará de segunda a sábado, funcionará de segunda a sexta-feira. Outra atitude tomada, e que é fundamental para que cada uma desses estabelecimentos se oriente, é que a partir de amanhã ficará disponível no portal da Prefeitura um mecanismo de busca para regras de atividades simplificadas para cada um desses estabelecimentos. Por exemplo, eu sou do ramo do vestiário, né? Então lá tem o horário, a regra que isso vai acontecer. E isso começa a partir de amanhã a valer o dia 4. Muito obrigado. Mais uma vez eu insisto, não se aglomerem, não se apavorem. O que der para deixar para depois, para comprar, espere. Fique em casa, cuide das pessoas. A flexibilização não significa abertura total. A flexibilização não significa que tudo voltou ao normal. Por favor, pessoal, entende isso. A flexibilização é uma forma que a gente tem que fazer para não matar a economia do município, bem como que as pessoas possam ter acesso aos insumos que são necessários, aos que são necessários. Vão lá apenas para fazer aquilo que você precisa fazer e voltar para sua casa. Não saia para passear em calçadão, não saia para passear em outros locais. Fiquem nas suas casas, higiene as suas mãos. Os mesmos cuidados que nós sempre solicitamos, eles devem ser seguidos. Eu gostaria agora de passar a palavra para a Miriam, para especificar melhor essa flexibilização que houve. Bom dia. Complementando a fala do Dr. Aldenis, eu vou falar sobre as principais diferenças do regramento atual com o decreto que estava em vigor anteriormente. Nós do comitê, nós deliberamos que a venda de produtos e a distribuição de panfletos nas vias públicas, nos veículos ou qualquer outra abordagem que não respeita o distanciamento mínimo entre as pessoas, ela vai ser proibida. A aglomeração também foi definida que a aglomeração vai ser considerada o conjunto de mais de 3 pessoas em qualquer área coletiva, tá? Inclusive em condomínios residenciais, nos ginásios, áreas públicas. A capacidade máxima dos estabelecimentos é de uma pessoa, um cliente, para cada 10 metros quadrados de área construída do estabelecimento, sem contar, obviamente, a área de estacionamento. Tá? Então, quando se fala em 20% da capacidade, são 2 clientes para cada 100 metros quadrados do estabelecimento. Tá? E os estabelecimentos que tiverem menos que 50 metros quadrados, será admitido apenas um cliente. 30% da capacidade seriam 3 clientes, e também menor que 50 metros quadrados também vai ser admitido apenas um cliente. A Secretaria Municipal de Saúde, ela está disponibilizando um curso EAD para os estabelecimentos. Vai ser obrigatório esse curso, tá? Eles vão ter 7 dias para poder fazer esse curso, e eles só vão poder abrir se eles tiverem feito este curso. Tá? Ele está disponível no site ead.saude.riopreto.sp.gov.br. A gente vai exigir, essa medida vai ser obrigatória a partir do dia 8 de junho. Outra coisa também que foi proibida foi o autosserviço nos estabelecimentos de alimentação, o self-service. Tá? Não só por conta das pessoas conversarem, né, poder ter algum resíduo, alguma coisa, a pessoa falar sobre os alimentos, mas também por conta dos objetos, né? Você pega
colher, aqueles pegadores de pão, muitas pessoas compartilham o mesmo objeto. Então, por isso foi proibido. O estabelecimento ele vai ter que disponibilizar um funcionário para poder fazer esse serviço. As regras também é uma dúvida muito grande dos estabelecimentos, que os estabelecimentos, às vezes, eles têm várias atividades. Ele vai ter que cumprir a regra para aquela atividade predominante. Tá? Então, o horário, a capacidade de pessoas, ele tem que considerar a atividade predominante do estabelecimento e aí ele segue a regra que vai se estender, obviamente, para as demais atividades que ele exerce. Os estabelecimentos com um número, com uma capacidade que tem mais de 500 metros quadrados de área construída, eles vão ter que informar ao público qual que é a capacidade máxima permitida e o número de pessoas existente no momento, tá? Além, obviamente, de controlar esse número de pessoas, tá? Eles vão poder permanecer com atividade de delivery nas demais horas, porém, nos dias em que eles têm que permanecer fechado, também não vai poder manter atividade interna, tá? Somente nos dias permitidos. E o drive-thru, ele está sendo permitido apenas para os serviços de alimentação, tá? E para aqueles serviços de alimentação que possuem área de entrada e saída de veículos, tá? Aquele drive-thru adaptado, que na verdade não era um drive-thru, um take-away, não vai poder ser feito. Bom, o dia de funcionamento, tá? Eu já falei, mas é bom reforçar que aos fins de semana e feriado, os comércios que eles não estão permitidos o funcionamento, ele não vai poder manter nem a atividade interna, tá? Nem o delivery, nem o drive-thru. Aqui nós temos um exemplo do que pode abrir, como que pode abrir. Isso está bem detalhado no site da Prefeitura, né? Como o doutor Aldenis falou, a partir de amanhã vai estar disponível. Nós consideramos a tabela do IBGE, do CONCLA. Então, no CNPJ de cada empresa, você tem o código lá da atividade, você vai poder consultar a tua atividade. Todas as atividades estão listadas. Então, assim, como exemplo, né, o comércio não essencial, que seria o comércio varejista, como o doutor Aldenis já falou, eles vão funcionar durante 4 horas em diferentes horários, né, entre as 9, às 10 ou às 11. Sábados, domingos e feriados eles vão estar fechados e a capacidade máxima é de 20% de clientes, ou seja, 2 clientes a cada 100 metros quadrados. O Praça Shopping e as demais galerias, elas vão abrir das 11 da manhã às 15 da tarde. O Shopping HB, das 9 às 13. Os demais shoppings, que são os grandes shoppings, eles vão abrir das 15 às 19. Também com um máximo de público de 20%. Os hipermercados, os supermercados, atacadistas de alimentos, eles vão continuar da mesma maneira, porém, nós estipulamos um máximo de capacidade de 30%. Por que nós estipulamos isso? Porque não estava havendo controle, o controle era apenas pelo distanciamento entre pessoas, os mercados não estavam fazendo esse controle, então nós limitamos a capacidade para 30% e eles vão ter que adotar aquele sistema de divulgação da capacidade máxima e o número de pessoas que tem no momento. Os salões de beleza e academia, eles não vão poder funcionar, tá? Estes profissionais, eles podem manter o atendimento no domicílio, tá? Com o uso de máscara, com aquele mesmo regramento que tinha anteriormente. Eles vão atender, o salão de beleza é um cliente por vez, e as academias, os personagens, né, na verdade, eles vão poder atender até 2 por vez no domicílio. As igrejas também a gente não tinha um regramento definido, a gente só mantinha, era apenas o distanciamento, nós estipulamos o máximo de 20%, como está na regra estadual. Centro de formação de condutores também 20%, fechado aos sábados, domingos e feriados. O Poupatempo e o Detran, que na verdade quem regula é o Estado, não é o município, eles vão permanecer fechados.
E as escolas ainda permanecerão fechadas, os demais locais públicos também vão permanecer fechados. Os bares e restaurantes, o funcionamento mantém-se da mesma maneira, como o delivery, o drive ou a retirada no local, sem acúmulo de pessoas, né? A gente limitou também o máximo de 20% de pessoas no local. E os pet shops, eles vão abrir durante 4 horas. Os pet shops, o que a gente fala aqui, não é o serviço de alimentação, tá? Seria aquele de embelezamento, de banho e tosa, aquelas coisas. Eles vão abrir, eles não podiam abrir antes, agora eles podem abrir das 10 às 14 e com máximo de 20% de público no local. Obrigado, Miriam, pelos esclarecimentos. Agora nós vamos às perguntas enviadas pela imprensa. A primeira pergunta é do Rodrigo Carraro, da Rádio CBN. Ele enviou 2 perguntas, na verdade, mas a primeira você já esclareceu bem nesse detalhamento que você fez, então já vou direto para a segunda. Ele pergunta em relação à multa para quem descumprir a regra do decreto, se ela tem o mesmo valor independentemente do tamanho e do tipo de segmento que descumprir, no caso. Bom, as multas... assim, deixar claro que, dependendo da gravidade da situação, o estabelecimento ele vai poder ser multado ou ele vai poder ser lacrado imediatamente, tá? Dependendo da condição que a gente achar no local. As multas, foi uma alteração que a gente fez no decreto também, vai seguir a legislação sanitária e elas vão ser estipuladas considerando a capacidade econômica de cada estabelecimento, a gravidade da infração e se ele for reincidente ou não, tá? Então, ela varia entre 10 a 10 mil UFESPs. Obrigado, Miriam. Temos uma pergunta da Madeline Boer, também da Rádio CBN, e ela pergunta para o secretário Denis Borim. Ela afirma que o projeto Sentinela diminuiu a testagem após a ampliação. Ela quer saber se houve essa diminuição após o que foi preconizado pelo Ministério da Saúde, como está o projeto Sentinela e quantas pessoas foram inseridas no novo protocolo já testadas. Eu gostaria de dividir em 2 partes essa resposta. Primeiro, que o projeto Sentinela ele era custeado com financiado pela fonte 1, ou seja, pelo município, que comprou teste para testar pacientes sintomáticos e que procuravam nossas unidades de saúde com estado gripal. Então, nós fizemos esse projeto Sentinela até sexta-feira passada. E encerramos esse projeto justamente porque vieram testes sorológicos do Estado que segue um determinado protocolo. Não somos nós que ditamos como será feito. Esse eu não diria que é um projeto Sentinela. Esse, na realidade, ele é um projeto muito específico para determinados segmentos da população. Por exemplo, pacientes idosos com comorbidades sintomáticos vão ser testados. Pacientes em casas de repouso sintomático serão testados. Policiais de qualquer seja, municipal, estadual, federal, sintomáticos, serão testados com esses testes enviados pelo Estado. Então, hoje, nós não temos a liberdade de testar quem nós vimos testando. Nós temos que seguir um protocolo do Estado. Por exemplo, nós gostaríamos de poder testar, por exemplo, toda a corporação de Rio Preto, em termos que está exposta. Mas o protocolo não permite, ele permite que a gente só teste da corporação os sintomáticos. Então, isso, por exemplo, é um fator limitante. Nós recebemos o teste gratuitamente, porém, temos que seguir as orientações do protocolo do Estado. Quem já foi testado, nós já começamos, na semana passada, algumas casas de idosos. Nós já testamos alguns profissionais da saúde, que também estão incluídos neste protocolo. Então, no momento, eu cerco cerca de 300, 400 pessoas. Nós temos 6.000 testes e
o grande avanço vai ser a partir de hoje, desta semana. Amanhã testaremos bastante, tem uma casa de idoso que teve um positivo, então será testado ali naquele local, faremos vários testes e assim por diante. Então, lembrar sempre que o projeto Sentinela era um projeto de Rio Preto. Hoje, o projeto que existe não é o Sentinela, que era de Rio Preto, é um protocolo estadual. Gostaria, antes de fazer o encerramento, pedir para o secretário Denis Borim deixar uma mensagem para a população nesse momento. Eu acho que a mensagem é dizer, mais uma vez, não houve abertura total. O que aconteceu foi uma flexibilização para que o comércio pudesse funcionar. Uma flexibilização. O que eu peço à população é responsabilidade. É responsabilidade em se manter em casa ainda nas mesmas regras anteriores e que possa, de maneira que você precise de alguma coisa, você tem o comércio hoje que não tinha atrás. E digo isso com muita, mas muita certeza. Se isso não ocorrer, né, nós iremos não para a fase amarela. Nós iremos para a fase vermelha, é aonde volta a fechar tudo e só fica o essencial. Quero dizer isso para vocês, responsabilidade. Se a população cooperar, eu garanto que isso passa sem grandes tumultos. Mas o que nós vimos ontem e anteontem, com certeza não vai passar. Nós teremos que tomar atitudes mais severas, porque nós precisamos proteger as pessoas. Então, o que eu peço é responsabilidade, saber que a doença está aí. Há um mês atrás, poucas pessoas tinham conhecido que tinha Covid. Hoje eu garanto que 80% da população tenha um amigo, um parente, alguém que já teve Covid ou está com Covid. Então, isso quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que aumentou muito, que está aumentando. Então, responsabilidade à população é o que eu peço. Depois desse importante recado do secretário Denis Borim, nós encerramos a transmissão de hoje. Um ótimo dia a todos.